Oi, oi. A gente convida todos a ocuparem os lugares aí na galeria, tá? O Ney já abriu aí. Dá não? Então vamos já iniciar assim mesmo. Secretário, Paulo Renato. Já, já chegou, já chegou. Já, já chegou, já. Ele vai abrir aqui pra nós. Obrigado, mano. Valeu. Tá. Quem puder ficar aqui dentro, fique aqui dentro, hein? Vou ficar de olho aí no pessoal, Maria. E tem gente aí que tá querendo fugir, hein? Pessoal aí, cadê o Ney pra trancar a galeria de novo, Ney? Tá bom? Não vão esquecer de assinar, pessoal. É importante a gente assinar a lista de frequência aí, tá? Tá bom. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos novamente, né? Pela parte da manhã, nós já cumprimos, né, a primeira parte, que foi atentamente escutar o relatório do primeiro quadrimestral da Secretaria Municipal de Saúde, onde a secretária Adriana apresentou, né, com muita sabedoria, né, uma explanação boa, não foi cansativa, muito produtiva, sobre as ações que foram executadas no período de janeiro até abril desse ano. E agora, pela parte da tarde, para a gente consolidar essas informações que foram repassadas pela parte da manhã, né, estamos aqui conosco, né, temos a grata satisfação de ter aqui o nosso amigo Bandeira, popularmente conhecido como Bandeira, né? E irá fazer com que a Lei 101 de 2000, né, no artigo 9º, parágrafo 4º, que determina que sejam feitas audiências públicas no Poder Legislativo para o cumprimento, explanação, né, dos cumprimentos das metas fiscais dos quadrimestrais. Então, nós vamos estar dentro do período de tempo aí de janeiro até abril do que foi executado nesse quadrimestral pela administração pública de modo em geral. Vai ampliar aí
vai pegar a parte da saúde também, fazer uma síntese daquilo que a Adriana colocou pela parte da manhã, a parte da saúde, da educação, a parte social e também a administração como um todo. Então, a gente desde já agradece o vereador Adriano, que se dispôs, né? A gente tem os 3 vereadores que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças, eles estão à viagem, né? E o Joaquim Ribeiro, o vereador Joaquim Ribeiro, que que compõe a mesa, que se comprometeu em fazer essa audiência conosco também, ele está numa outra missão ali, está terminando, vem para cá também conosco. E o vereador Adriano vai presidir, né, essa sessão aqui conosco. Tá bom? Muito obrigado, vereador Adriano. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para o senhor dar a abertura da audiência e desejar uma boa apresentação para todos nós, tá bom? Seja bem-vindo, Bandeira, seja bem-vindo a todos e que a gente possa sair daqui com as informações consolidadas aí, para quando as pessoas perguntarem em que está sendo utilizado o recurso público, a gente possa estar com essas informações na ponta da língua, tá bom? Muito obrigado, boa tarde a todos. Vereador Adriano, com o senhor. Boa tarde a todos. Nesse momento eu quero saudar todos os funcionários da saúde, da educação, da assistência social, presente na galeria desta casa. Aqui neste ato, representando o presidente desta casa, senhor Neuto Neto de Azevedo, e também substituindo o nosso amigo Joaquim, que também estava encarregado, mas teve um imprevisto, mas daqui a pouco, como o nosso secretário de Finanças falou, já estará chegando aqui para compor a mesa juntamente conosco. Saudar aqui todos os secretários municipais, na pessoa do meu amigo Janderlan Queco Brito, na pessoa dele salvo todos os secretários, também nosso secretário de Finanças, o senhor Bandeira, que se faz presente já aqui, né, e todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais também. Para o Poder Legislativo é muito importante nós contarmos com a disponibilidade de secretários como a secretária Adriana, secretária Inara, secretário Zé Antônio, né, Luciano, Ades, todos os secretários que eu particularmente como vereador não tenho dificuldade nenhuma em buscar as informações a nível de executivo para que possamos passar de forma clara, né, para que a população possa entender, secretário Paulinho também, secretário ali Paulo Renato do Meio Ambiente, em trazer essas informações para que a população possa entender. Então, pela parte da manhã, eu como vereador, que procuro estar dentro das secretarias, né, procurando essas informações, até porque somos cobrados pela população em trazer essas informações. E já me tenho satisfeito, senhor Bandeira, secretário Kennedy, com as informações aqui muito bem explanadas por Vossa Senhoria e também pela secretária Adriana, né? Mas precisávamos dessas colocações também pelo profissional, pelo encarregado desta área, que é o senhor Bandeira. Então, aqui representando o Poder Legislativo, né, passo a palavra novamente, eu acho que é o secretário Kennedy ou o seu Bandeira direto, para que a gente possa aqui, né, ter uma audiência esclarecedora e que a população de Manicoré fique informado, né, sobre a transparência do controle de fiscalização. Lembrando que isso aqui a gente estamos cumprindo a lei complementar 101 de 2000, no artigo 9, que até o final dos meses de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida, no inciso 1º do artigo 66 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais, no caso essa. Então, isso aqui é um rito, né? Estamos cumprindo a lei, e o objetivo de tudo isso é transparência. E graças a Deus, né, as secretarias e o executivo não têm negado informações para este poder, né? E aqui, hoje, representando, passo
diretamente a palavra aqui para o seu Bandeira, que dou boas-vindas mais uma vez nesta casa, e a partir de agora estamos atentos para ouvir as suas colocações. Obrigado a todos. Boa tarde a todos presentes, poderes legislativos, servidores públicos, contribuintes municipais e secretários, vereadores. Eu sempre tenho um prazer muito grande, uma satisfação muito grande de poder estar nessa Casa Legislativa, onde sempre fui muito bem acolhido, em termos de amizade, em termos de trocar ideias, em termos de colocar um assunto geral com relação à administração pública, questões públicas e tudo mais, tá? E, mediante o que já foi dito anteriormente, com relação a 101/2000, eu sempre gosto de colocar que, muitas vezes a gente usa o termo aqui é Brasil, mas foi sancionada pelo Lula à época, em 2000, mas o cumprimento dela, o tribunal só começou a exigir a partir de 2017, tá? Só para os senhores conhecerem isso aí. E Manicoré, desde o momento que o tribunal começou a exigir o cumprimento, sempre realizou todas as suas audiências dos quadrimestres anuais. E hoje nós estamos aqui reunidos, com todos os demais presentes, que é para que os senhores saibam de que forma de todos os ingressos, como foi feito os gastos, realizando todas as ações, atividade de meios, atividade de fins, parte de investimento. Então isso é fundamental que todos tenham conhecimento nesse sentido, é para evitar muitas das vezes que fique comentando certas coisas sem fundamentação, né? Mas vamos lá. Hoje apresentaremos nesta Câmara Municipal de Manicoré a audiência do primeiro quadrimestre da Prefeitura Municipal de Manicoré e do Fundo Municipal de Saúde de Manicoré, tá? De 2023. Eu vou ser de uma forma, os senhores, eu considero todos os senhores já conhecedores, né? Que com relação a 101/2000, mas eu gosto só de tecer um comentário com relação aos pilares da lei. Os pilares da lei eu acho de suma importância a todos os gestores, tanto faz do Poder Legislativo, Executivo e secretários em geral, que são ordenadores de despesa, é que sempre para todas as ações há necessidade fundamental que haja planejamento. Planejamento é fundamental no todo. Não é se tratando do erário público, se tratando da parte de próprios lares nossos, tem que fazer um planejamento de gasto também, em cima do ingresso. Então, eu acho fundamental os pilares da 101/2000, que ele trata do planejamento. Planejamento é nada mais nada menos que você fazer um planejamento de todos os ingressos para poder, se vai suprir a necessidade real de os compromissos de todas as ações contidas no PPA, que os senhores já viram, já falei anteriormente, quem assistiu às outras, que é o Plano Plurianual, que tem vigência de 4 anos, e a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, que tem vigência de 1 ano. Então, se faz um planejamento de ingresso e um planejamento de gasto. E a transparência, a própria lei, a 12.527, de 18 de novembro de 2011, ela estabelece que todos os gestores públicos dê transparência dos seus atos, de todos os seus gastos. Se tratando de erário público, é obrigado por lei você dar transparência, ou seja, para que todos tenham acesso. A quem interessar possa, muitas vezes eu falo, aos contribuintes, vereadores e todos em geral, em sociedade, todos aqui do município, e mesmo quem tenha de passagem, a lei não proíbe essa prática, em termos de ter acesso. Não requer senha no portal, todos têm acesso direto, tá? Então, isso é de suma importância que dê transparência, que isso evita que haja comentários maldosos com relação à aplicação do erário público. E o controle
E responsabilização, que é a responsabilidade, ele caminha lado a lado. O controle é quando o gestor público mantém um equilíbrio nas contas públicas. O que é um equilíbrio? É que você nunca gaste mais do que tem disponível. Se você tem 10 milhões de ingresso, não tem por que gastar 11, 12. E isso caracteriza falta de responsabilidade muitas das vezes, a não ser que tenha alguma ocorrência da natureza aí, calamidade, outras coisas a mais, que teve que extrapolar os limites dos gastos. Mas dificilmente o bom gestor ele mantém o equilíbrio nas contas públicas num todo. Como a Câmara Municipal mantém seu equilíbrio das contas públicas daqui, e os fundos municipais. Então, todas as secretarias organizadoras de despesa mantêm o equilíbrio nas contas públicas, não gastar mais do que tem disponível, ou seja, do que recebeu dentro dos programas. E eu digo que caminha lado a lado com a responsabilidade, porque desses recursos que os senhores verão aí quanto foi o ingresso nesse primeiro quadrimestre, ele tem umas atribuições também com o governo estadual e federal, incide em pagamento de impostos. Vocês sabem que eu tenho a parte do PASEP, recurso do Fundeb, todo que vem ele tem que pagar 1% de PASEP, isso gera uma questão, um benefício social a todos os servidores públicos, PASEP. Então é 1% dos recursos próprios, impostos, transferências condicionais e os fundos do Fundeb todinho é 1% ao mês. Isso tem prazo para recolhimento. Inclusive agora do período de julho, está vencendo amanhã, dia 25, a DARF, para recolhimento do PASEP. É isso que eu chamo... Hã? Parabéns. Porque tem municípios que não pagou ainda nenhuma este ano. E os senhores estão de parabéns. Mas são essas coisas, então eu chamo isso de responsabilidade. A questão de previdenciária, da previdência municipal, parte patronal, parte servidor, tudo que é devido desses recursos que recebe e gera obrigações junto ao governo estadual e federal para fim de pagamento. Tá? Então isso requer responsabilidade. Se fato este não ocorre, compromete o município de firmar um convênio, porque ele vai estar com um sistema chamado CALC, que ele tem duas cores, que é a verde e a vermelha. Se não tiver 100% no verde, o gestor fica impossibilitado de firmar convênio, a busca de recursos para fim de investimento no município. Isso aí já vem, muitas das vezes, o município, ele já vem de heranças de várias gestões, de vários prefeitos. Isso vai acumulando. Aí o governo federal não alisa nos encargos sociais, né? São altíssimos. Eu sempre dou como exemplo, se você tem uma restituição do imposto de renda de R$1.000, você vai receber 1.050 quando for pegar a restituição. Mas vai dever esses 1.000 para o governo, no mesmo tempo que você recebeu. Você vai pagar 1.300, 1.400 da dívida. Então os encargos são muito altos. Quando é de lá para cá, é mínimo, mas daqui para lá, compromisso é muito elevado. Isso aqui foi dito pelo nobre ilustre vereador e o secretário, com relação ao cumprimento do artigo 9º, os senhores já são sabedores, a 101/2000, Casa Legislativa. Eu só não concordo muito com esse fevereiro aqui, eu sempre gosto de colocar os senhores, é questão de conhecer, que os senhores já são pessoas já doutores na área, é que quando eu falo em fevereiro, existe uma lei complementar do Estado que está em vigência, 0691, e ele diz que todos os ordenadores de despesa, todos os órgãos, têm até 30 de março para prestar conta anual, consolidado, ao Tribunal de Contas do Estado. Se eu tenho até 30 de março pela Lei Complementar 0691, como é que a 101/2000, que é federal, diz que em fevereiro eu tenho que fazer o terceiro quadrimestre? Não tem como, porque o terceiro quadrimestre é a cópia fiel do balanço, consolidado, de todo o município 100%. Então está havendo um desencontro. Pode fazer depois da entrada no tribunal? Perfeitamente. Só depois que der entrada no Tribunal de Contas, aqui na Câmara Municipal, que pode fazer o terceiro quadrimestre. Lá para o meado de abril, 15 de abril, final de abril. Então, está havendo esse desencontro. Até hoje, ninguém resolveu essa questão, mas tudo bem. Os homens da lei estão lá, né? Apesar que tem lei, os homens da lei aqui também. Mas essa aí é a esfera estadual com federal.
Você já sabe também por que fazer audiência pública, né? Além de cumprir o que determina o artigo 9º, parágrafo 4º, é demonstrar a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe ação planejada e transparente. Vocês vejam que a legislação ela fala muito, planejamento e transparência. Isso é fundamental hoje em dia, num todo. Isso compromete muito qualquer gestor que, num todo, em termos de não tem planejamento e do que recebeu e gastou, você não dá transparência, isso é meio comprometedor. Para que haja isto, fazer planejamento das ações prioritárias e dar publicidade de todos os seus atos, administrativo, patrimonial, financeiro, tudo. Nós apresentaremos nessa audiência pública hoje, primeiro quadrimestre, todas as despesas realizadas com os ingressos, despesa realizada com pessoal, despesa com educação, receitas, despesa com Fundeb e despesas com saúde. Então, a lei estabelece essa demonstração dos quadrimestres em termos das audiências públicas. E tem um detalhe curioso nisso aqui. Eu não vou me alongar muito, porque todos esses itens aqui têm um limite constitucional estabelecido por lei. Os senhores verão quando a apresentação. É por isso que a lei faculta, porque isto no final do terceiro quadrimestre, quando a consolidação, se não cumprir os limites estabelecidos por lei, é que vai caracterizar se ocorreu uma improbidade administrativa ou não. Tá? Receitas públicas, o senhor já sabe do que se trata, o que é uma receita pública. São todos os ingressos disponíveis para a cobertura de despesas públicas, atividade, meios e fins. Os senhores também são sabedores do que é uma atividade meio e uma atividade fins. Atividade meio são aqueles pessoal que muitas vezes usa o termo que são burocratas, que trabalham dentro da secretaria. E atividade fins são todas aquelas ações de uma forma direta atingem a população. Quando de uma greve na área de educação, saúde, transporte e segurança, diretamente afeta a população. Então, isso é uma atividade fins. Eu só gosto de tecer um comentário nisso daqui, porque muitas das vezes, senhores são sabedores, de que quando entra em paralisação o pessoal da saúde, educação, ou segurança, ou transporte, a busca de um descumprimento, de um reajuste salarial e tudo mais, isso só simplesmente é concedido ao pessoal da atividade fins. Mas para o bom êxito da atividade fins requer, é de suma importância o pessoal da atividade meios. Então, eu sou favorável que quando for conceder um reajuste de 5% ou 7%, para que paralise com a greve e outras coisas mais, conceda também para o pessoal da atividade meios. Porque sem o pessoal da atividade meio, a atividade fim não teria tão êxito nas suas ações. A Lei 4.320/64, que os senhores já são doutores e conhecedores dessa lei, está em vigência, que é a Lei Financeira Nacional, ela classifica a receita em receitas correntes e receita capital. Receitas correntes, os senhores já são conhecedores, são aqueles para suprir todos aqueles gastos, pessoal, encargos sociais, é a parte de material de consumo, serviço terceiro, pessoa física e jurídica. E quando tem disponibilidade orçamentária e financeira, você também pode suprir gasto de capital, ou seja, fazer investimento. Quando tem disponibilidade. Senão tem que ficar no aguardo, na mercê dos representantes políticos ou do governo federal e estadual para que consiga recursos mediante convênios ou emendas para que faça investimento no município. Tá? Então, vocês já são sabedores que receitas correntes pode suprir despesas de capital, da feita que tenha orçamento e financeiro. Agora, receita de capital, você não pode suprir gastos correntes. Receitas de capital, ela só para suprir, já vem com uma destinação específica e direta para realizar determinada ação. Então, você não pode pegar um centavo emprestado para uma outra recursos para suprir um determinado aperto que tenha. Vamos supor, dentro da saúde mesmo, educação, a necessidade para fechar uma folha. Aí tem dinheiro do convênio ali, 300 mil reais. Eu vou pegar 50 para poder fechar a folha ali, ele não pode fazer isso, a prática é criminosa. Então, o recurso que já vem para a receita de capital, já é para a realização de determinadas ações,
Você não pode mexer nesse recurso para nada, para suprir uma outra necessidade, tá? Só pode com recurso dos programas e recursos próprios. E este ano, antes era recurso 10 e 100, e este ano o STN estabeleceu que Estado, União e municípios agora é fonte 500. 500 é recurso próprio e ou recurso ordinário. Não é mais 10 e 100, que é tido como recursos próprios. Então, houve um planejamento inicial para 2023, um ingresso de R$ 132.482.000. Dividindo esse valor por 3, são 3 quadrimestres, dá R$ 44.160.000. Foi arrecadado nesse primeiro quadrimestre, inserindo 100% dos recursos, R$ 69.440.000. Ainda não houve um superávit financeiro. Superávit financeiro só quando o valor planejado, a arrecadação estiver acima. Então ainda está aqui o negativo em R$ 63.042.000. Tá? Esse é o total da arrecadação líquida. Desse montante, 69.440.000, nós temos de receitas correntes, 68.856.000. Você verifica que receitas de capital, temos 584.220 só. Eu vou falar aos senhores o porquê da preocupação de todos os gestores municipais, não é só a nível de Amazônia, é a nível nacional, mas vamos falar aqui em Manicoré. Quando, há muitos anos atrás, você fazia um planejamento das ações a serem realizadas, você tirava de 15% a 20% do que era planejado de ingresso, você jogava para fim de investimento. Depois que o governo federal limitou, em termos de cumprimento, de gasto com pessoal, encargos sociais, e isso traria um dano social para os municípios nacionais, Manicoré, em específico Manicoré, porque dentro da receita corrente líquida, se eu tiro do planejado 20%, ia haver uma redução da receita corrente líquida lá embaixo. E quando fosse pagar folha de todos os servidores, mais os encargos sociais, ia ultrapassar o limite. Então, uma responsabilidade muito grande do gestor, principalmente do prefeito municipal, e o presidente da Câmara e os fundos municipais. Eles são responsáveis para que estes valores não ultrapassem os limites condicionais. Mas para isso houve a necessidade de reduzir, no ato da elaboração do PPA, LDO e LOA, de você inserir do que foi planejado 80%, 20% ou 15% desse montante em investimento, porque isso vai gerar um problema social para o município, juntamente aos servidores e seus familiares, porque tem um limite condicional que vocês verão em seguida. Desse montante, como eu falei, 68.856 foi de receitas correntes. Desse total, receita tributária, aquelas provenientes de 3.386.000, eu sempre gosto de colocar, que eu sei que os senhores já são doutores e conhecedores, essa receita tributária são aqueles impostos de competência do município. São os impostos IPTU, taxa, ISS, parte do imposto de renda que é revestido em receitas próprias. Então, esses recursos está contido no artigo 156 da Constituição Federal, a obrigatoriedade do gestor em cobrar, em fazer cobrança, cumprir o que está na lei. Fato este, quando não ocorre, caracteriza uma improbidade administrativa, em parte, porque houve renúncia de receita, vai ocorrer uma renúncia de receita. Se o governo federal concedeu neste artigo os impostos de competência do município, ele tem que mandar para o Poder Legislativo, planta de valores, tem que mandar código de postura, todo o amparato legal das legislações vigentes para fim de cumprimento e a cobrança desses impostos que é devido por lei, tá? Muitas das vezes eu sei que muitos não gostam de contribuir e somar. De alguma forma, isso soma para a administração esses ingressos. Pagamento do IPTU, do ISS, ITBI. Então, isso soma de alguma forma, tá? Então, nós tivemos 3.336.000. Nós tivemos de taxas R$ 81.718. Contribuições sociais,
parte de servidores, nós tivemos aqui R$ 716.089. Nós tivemos receita de contribuições de melhoria, que é a taxa de iluminação pública, R$ 157.566. Tivemos aqui receita patrimonial, que os senhores já são conhecedores, que receita é essa? São aquelas provenientes de rendimento da aplicação financeira. Quando do saldo passa do mês para o outro, normalmente o gerente já está autorizado em fazer a aplicação financeira. Deu R$ 1.489. Receita de serviço, R$ 34.805. Você verifica só de transferências correntes, incluindo todos os programas e transferências condicionais, que o maior recurso do Estado é o ICMS, e do governo federal, o FPM, R$ 62.181.000. Nós tivemos outras receitas correntes, R$ 21.872. A parte patronal, que é obrigatório dos gestores a recolher, R$ 786.000. Receita em capital, falei anteriormente aos senhores, R$ 584.220, totalizando o valor líquido de R$ 69.440.000, vocês já viram na tela anterior. Aqui a nível de percentual, para os senhores verificarem que só a receita corrente deu 99,21%. Receita de capital, 0,79%. E isso somando os dois dá os 100% do total líquido. Dos 100% da receita bruta, que os senhores já são conhecedores, mas só para lembrar, de que 6 recursos, a nível estadual e federal, o governo retém 20% para compor o Fundo Nacional do Fundeb. Tá? Contribuição, que vai para uma conta única a nível nacional. Todos os 5.570 municípios agem da mesma forma. Esses 6 ingressos de recursos, que é o ICMS, o FPM, o IPI, o ITR, o IPVA, mais o ICMS e oneração da Lei Candir, 20% de tudo que cai de crédito no banco, ele retém para compor o Fundo Nacional do Fundeb, que vem em forma de complementação. Este valor no primeiro quadrimestre nós tivemos 6,22%. Foi retido dos 100%. Aí sobrou 93,78%, que somado com a parte do Fundeb, fecha em 100%. E transferência corrente, nós tivemos 90,91% transferência corrente. Então, analisando nesse aspecto percentual, você verifica que o município de Manicoré, porque nós estamos aqui, mas do Amazonas em si, nenhum tem independência financeira para caminhar com suas próprias pernas, sempre dependendo do governo estadual e governo federal. Tá? Essa tela aqui é só para demonstrar aos senhores das transferências correntes para todos os demais recursos, 9,09% para fechar os 100%. Você verifica que é pouco recursos disponível que tem para fins de investimento e dos demais recursos. Recursos esse 9,09 vai fechar 100%, isso não daria para pagar sequer uma folha anual de nenhuma secretaria. Então, há necessidade do governo estadual, federal e o nosso governante municipal, o prefeito, Lúcio do Rosário, juntamente com o seu representante político, o governo do estado e o governo federal, e a busca de recursos para fim de investimento para o crescimento do município. Esta tela eu demonstro de uma forma aqui, quando for o segundo e terceiro quadrimestre, você vê a evolução do ingresso que houve. E 69 foi no primeiro quadrimestre, tá? Esta outra aqui, essa penúltima linha aí, R$ 4.602.000. Esse valor é aquele 6,22% que o governo federal retirou para compor, dos 100% para compor o Fundo Nacional do Fundeb. 4.602.000, aquele 6,22%. Então, de 74.043, que era o valor dos 100%, ficou 93
78, se não me engano, aqui, que é os 69.404, subtraindo esses 20%, 4.602.000, tá? Eu demonstro esse detalhe pelo seguinte, que quando eu for demonstrar a parte do Fundeb, diz lá, o governo federal passou para o município de Manicoré 20 milhões, como exemplo, tá? Que eu não sei o valor de cabeça. Mas vocês estão vendo quanto ele compôs para esses 20 milhões que ele diz que transferiu. 4.602.000. Então, do valor que eu vou apresentar do Fundeb, nas telas futuras aí, vocês vão ver que, na realidade, se vocês forem analisar, aquele montante que ele transferiu tem 4.602.000 que ele reteu, os 20% daquelas 6 fontes de receita. Como eu falei aos senhores, que o artigo 156 são todos aqueles impostos de competência do município. O artigo 158 da Constituição Federal são todas aquela obrigatoriedade do governo do estado para com o município de Manicoré, das transferências constitucionais, que é tido como recursos próprios, e bem como dos programas de governo, da obrigatoriedade. E o artigo 159 são todos aquelas transferências de obrigatoriedade do governo federal para com o município de Manicoré. Tudo isso na Constituição Federal, tá? Então, nesse primeiro quadrimestre, o governo federal, a União, transferiu 15.263.000 reais. O Estado transferiu 7.748.000. Aqui do Fundeb, o Fundeb hoje tem o valor principal, 16.359.000 reais. A parte do VAAF, 8.069. O VAAT, 8.299. E o VAA, que começou este ano, 267.000 reais. E capital, os senhores viram em telas anteriores, 584.220, totalizando 56.591. Eu vou fazer um comentário aqui com essa questão do Fundeb. Quando o governo federal limitou os gastos desses ingressos, vocês sabem quanto foi o ingresso do Fundeb aqui, né? Quando ele limitou os gastos de 70% para os profissionais, e hoje em dia, a 14276 ele também liberou para o pessoal da Secretaria das Escolas, também receber pelos 70%, mas eu gostaria de esclarecer aos senhores que este cálculo, ele não está muito saudável, dado o fato que, uma vez que o recurso do VAAT, ele foi criado esse recurso de uma forma que praticamente é para atingir as ações dentro do ensino infantil, creche pré-escolar, o VAAT, onde estabelece limites condicionais a ser gasto, 50% e mais 15% de investimento. Então, essa base de cálculo, quando vai tirar os 70%, ele está incluindo o VAAT, onde já tem 2 limites de gasto. Deveria excluir essa parte, diminuir essas partes, subtrair essas duas partes, dos 50 e dos 15. Deixaria os 35, juntamente com a parte principal, que é onde entraria o base de cálculo. Por isso que muitas vezes se torna difícil, final do ano, às vezes tem alguns municípios que não alcançam o limite, também por questões dessa forma, a fórmula que foi utilizada para fim de cálculo dos gastos. Tá? Então, os senhores já são sabedores, todos os ingressos, tá? O que houve, dentro do que foi planejado. Vamos agora para despesas públicas, que é a própria Lei Financeira Nacional, 4.300/64, trata que é despesas públicas, né? Os senhores já são doutores, conhecedores, que constitui-se dos gastos fixados na lei orçamentária ou leis especiais. Eu só vou colocar essa parte, porque quando falo em leis especiais, também os senhores já são conhecedores, é quando uma determinada ação, que o gestor foi à busca de recursos para determinado investimento, ele não está, essa ação planejada, contida dentro do PPA, LDO e LOA, então você tem que fazer um projeto de lei para a Casa Legislativa e, juntamente com as justificativas, os vereadores vão analisar e aprovar. Vai levar um número de lei diferenciada da lei da LOA. Eu, quando falo lei orçamentária, os senhores também são conhecedores, não existe um número de lei que aprovou o orçamento do Poder Legislativo, do Executivo, dos fundos municipais. A lei é única. A LOA, quando vem, ela vem consolidado. Então, uma única lei.
Só vai mudar a lei em caso de leis especiais, que nesse caso específico, quando uma ação nova que não está contido dentro do PPA, LDO e LOA, tá? Vocês viram que a receita corrente e receita capital, a despesa da mesma forma, despesa corrente e despesa capital. Corrente, os senhores já são conhecedores, são todos aqueles gastos com pessoal e encargos sociais, serviço para a parte de aquisição de material de consumo, serviço de terceiro, pessoa física e jurídica, tudo para suprir todos os gastos na manutenção de atividade, meios e projetos. Atividades essas e todas as atividades, a diferença de um para o outro é que a atividade é ação contínua. Projeto tem início e fim. Alguém pode perguntar, tem projeto? Não é só de investimento, não, tem projetos correntes também de custeio. A parte de reforma, a parte de qualquer reparo que vai fazer em qualquer prédio, tem que ter um projeto. Então, são despesas de custeio. Então, existe atividade, ação contínua, projeto, início e fim. E despesa de capital são todos aqueles gastos realizados com investimento. O que é o investimento? Obras, instalações da parte física, aquisição de equipamento, material permanente, inversão financeira, quando da aquisição de um bem para uso de imediato, é inversão financeira, aquisição de ações, cota parte, concessão de empréstimo e toda qualquer amortização de dívida que ficaram de heranças passadas, isso vai acumulando em uma bola de neve. Então, se o gestor não faz confissão do débito e paga isso regularmente, depois do parcelamento, ele cai naquele problema de ter problema quando for firmar convênio. Então, ele tem que fazer confissão. Mas eu já chamo a atenção o seguinte, não é porque o governo federal estadual, vamos supor, cobrou um valor 3 milhões o débito, como exemplo, e simplesmente vai lá e assume, confessa 3 milhões. Tem que criar uma comissão, averiguar realmente se aqueles valores são reais ou não, se bate ou não, que está registrado no balanços. Tem que ir à busca desse resultado. Não é porque o governo federal tem que deve 10 que eu vou fazer confissão de 10. Verifica se são reais esses valores. Porque o erro é humano, a pessoa é humana, né? Porque a máquina, ele erra também. Então é preferível criar uma comissão, verificar, analisar direitinho, ver se aquela dívida são reais ou não que estão cobrando, tá? Antes de fazer a confissão do débito. A 420/64 diz que para que faça empenho tem que ter dotação orçamentária. Se não tiver dotação orçamentária, você não pode fazer empenho. Empenho global, os senhores já são doutores, conhecedores. É quando já conhece valor único da realização, como exemplo, uma obra, empenho global. Conforme for execução, pela medição da obra feita, uma de 300 mil, fez 5%, faz um subempenho do empenho global, liquida e paga 15 mil reais, 5% de 300. Então, é assim que processa. A prática criminosa é alguém aqui firmar um convênio para realizar determinada obra e dizer, não, vou pagar 5 de 100, 5 de 50. Essa prática é criminosa. Tem que ser conforme medição de obra realizada. Fez 5%, paga 5%. Fez 10%, paga 10% do valor global. Subempenho, empenho, e liquida e paga. O empenho estimativo, normalmente, ele é utilizado quando você não conhece o valor fixo e exato dos gastos. Folha de pagamento de pessoal, conta de água, luz, telefone, tarifas bancárias. Então, você faz um empenho estimativo para suprir os 12 meses. Que o exercício financeiro vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quando você faz esse empenho estimativo e chega lá em outubro, não deu para alcançar, esse é um planejamento. Então, planejamento às vezes é falho, né? A gente sempre faz um planejamento de ingresso, de gasto, às vezes ultrapassa ou faz a menos, o ingresso não vem todo, vem a menos. Então, esse é um planejamento até final do ano. Quando isso não ocorre, não deu para atingir, faltou 2 meses, não está sem dotação. Então, a lei diz que tem que fazer um esforço do complemento do empenho estimativo, ou seja, abrir crédito adicional suplementar. Esse crédito adicionais ele é feito inicialmente pelo superávit financeiro, depois pela anulação parcial e assim vai adiante. Tá? O excesso de arrecadação. E o empenho ordinário são aqueles empenhos de pronto pagamento. 99,9% é de empenhos ordinários.
Esses são aqueles de pagamento imediato, quase praticamente à vista, tá? E o pré-empenho é justamente aquilo que eu falei. Quando tem uma ação nova que não tem dentro do PPA, LDO e LOA, de uma ação nova, para que não perca o recurso, porque firmar o convênio e solicita uma nota de empenho, para ver se tem uma estimativa orçamentária e se a ação está contida. Aí você faz o pré-empenho. Pré-empenho esse para atender, para não perder as dotações já de pouco recurso, da atrativa ou do trato ou do acordo feito entre seu representante político, o governo do Estado ou o governo federal. Tá? Vocês estão vendo aqui que despesas previstas foi da mesma forma do que foi planejado de ingresso. Que fato este não ocorre, se eu fiz um planejamento de 132 milhões, eu vou fazer uns gastos de 133, já vou entrar com déficit de R$1 milhão, né? Então tem que ser, no mínimo, na mesma proporção do mesmo valor. Tá? E dentro deste valor, o governo federal limita um gasto chamando reserva de contingência, para questões da natureza, questões emergenciais. Eu levo em consideração como no serviço público, com relação aos recursos públicos, tem reserva de contingência para questões e acontecimentos não previstos, os imprevistos, é a mesma coisa nas nossas casas, né? Eu sempre tenho uma reserva de contingência. Você tem que, se ganha 5, deixa 500 de reserva. Questões emergenciais. Não está batendo na casa de ninguém lá. Então, é do mesmo jeito. Isso é fundamental. Até para a questão das suas ações, em termos de realização de trabalho e tudo mais, ficar com a cabeça sempre arejada. Então, nós tivemos despesa do planejamento. Tivemos aqui que a LOA, quando dá aprovação na Casa Legislativa, tem um artigo da lei que permite ao gestor público fazer abertura de créditos adicionais. Então, do que foi previsto, 132 já está até final de abril, 30 de abril, em 151 milhões de reais. Já houve um acréscimo de 14,45 de créditos adicionais. E deste total de 151, que foi autorizado, foi empenhado 88.281.000 reais. Empenhado ou despesa realizada é uma coisa só, quero que vocês entendam isso. Equivalente a 66,64%. Desde 88 foi liquidado 74.946.000, 84,90%. Desse total foi pago 74.462. Vocês observam que o prefeito, nesse primeiro momento, até abril, que eu estou demonstrando aqui, manteve equilíbrio nas contas públicas, não comprometeu o ativo por nenhum momento. Se hoje fosse final de exercício financeiro, nós teríamos um resto a pagar, processado em torno de 484 mil reais, que é a diferença entre a despesa liquidada e paga. Então, isso por nada ele está de parabéns que manteve equilíbrio nas contas públicas, juntamente com os demais fundos municipais também, e o Poder Legislativo, porque isso aqui é consolidado. Esse primeiro quadrimestre está consolidado, tá? Então, quanto o Poder Legislativo e o Executivo num todo, incluindo todos os fundos municipais, todos de parabéns que manteve equilíbrio nas contas públicas. Não gastou mais do que tinha disponível. Desse total, nós temos despesas correntes R$ 54.898.000 reais. Vocês observam aqui que tivemos nesse primeiro quadrimestre, vocês verificaram lá que receita e capital tínhamos 500, não chegou a 600 mil reais. Olha quanto foi a despesa em capital, 20.047.000 reais. Desse total, houve investimento de 19.854 e amortização de dívida de 193 mil reais. Isso da parte de investimento, tá? E aqui da despesas correntes, nós tivemos pessoal em cargos sociais, 37.527.000 reais. Juros não tivemos nada porque o prefeito manteve a questão da responsabilidade em cumprir com as datas do pagamento de todos os tributos que são devidos ao município de Manicoré, juntamente com o governo do Estado e o governo federal. E outras despesas correntes são todos aqueles gastos que eu falei, senhores, aquisição de material de consumo, serviço de terceiro, pessoa física e jurídica. Então, isso aí
é caracterizado como outra despesa de custeio, a parte de manutenção em geral. 17.371.000 reais, tá? Totalizando 74.946, já visto em telas anteriores. Esta aqui só precisa acompanhar quando tiver o segundo e o terceiro, tá? A evolução dos gastos, despesas liquidadas. Então, vocês já viram os gastos de pessoal, parte de manutenção das atividades, todos os ingressos. Agora vamos para os limites constitucionais estabelecidos por lei. Poder Executivo tem 54% da receita corrente líquida, RCL. Desta mesma receita corrente líquida, o Poder Legislativo tem 6%. Tá? Totalizando 6% Poder Legislativo ou 70% do repasse de acordo com a lei, artigo 29A da Constituição Federal. Quando dá consolidação no final do exercício financeiro, 60% no máximo. Ultrapassou esse limite, ocorreu uma improbidade administrativa, tá? Mas é 54 executivo e 6 legislativo. Quando fato este não ocorre, ultrapassar o limite, o artigo 23 da 101/2000, ele diz o seguinte no artigo 23: se a despesa total com o pessoal do poder ou do órgão, referido no artigo 20, ultrapassar o limite definido no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá que ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras providências previstas no parágrafo 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Então, é uma situação que o governo federal obriga o gestor público, pessoal e encargos sociais, 54% do poder executivo e 6% legislativo, tá? Quando o fato este não ocorre, tem que ser tomado, criar a comissão, determinadas medidas, tá? Que medidas estas não é muito saudável, né? Fato este também, quando ele concedeu o descumprimento voltado a gasto pessoal, tem a lei das punições, que é a 10.28 de 2000. Ele, no artigo 5º, constitui infração administrativa contra a lei de finanças públicas deixar de ordenar ou de promover na forma e nos prazos da lei a execução de medidas para a redução do montante da despesa total com o pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo. Aí o Código Penal, no seu artigo 359G, ordenar autorizar o executado que acarrete aumento da despesa total com o pessoal nos 180 dias ao final do mandato da legislatura, incluída na mesma lei, reclusão de 1 a 4 anos. Isso está na lei das punições. Muitas das vezes eu chamo a atenção disso aí, porque como os gestores financeiros, que são responsáveis de cumprimento das legislações vigentes, em termos de cumprir os limites constitucionais, se ele ultrapassou, criou a comissão e vai tomar determinadas medidas para que ele não sofra a notificação do Ministério Público Estadual ou Federal, ele vai ser o único responsável. Pode até, muitas vezes, ser desconfortável pela medida que necessário, se houver necessidade de fazer, mas ele vai ser o único. Eu não digo que não vai ninguém chegar com ele, não, prefeito, nós estamos solidários. Se o senhor estiver aqui preso, vai todos nós aqui. Nós vamos junto. Então, fato este não ocorre, se necessário for, tiver que tomar alguma medida, então tem que ser feita. Isso está na lei, eu estou aqui para botar. E os nobres ilustres vereadores e secretários, todos em geral, sabem disto aí. Para o bom êxito da administração pública, do gestor público, é de responsabilidade global de todos os servidores, principalmente dos secretários. E, em parte, também o Poder Legislativo está imbuído nessa parte também. Questão de fiscalizar as ações e o cumprimento da legislação vigente. Tá? Isso aí é uma cadeia. Vem lá de cima aqui para baixo, mas sempre quebra mais embaixo, né? A lei me obriga de que sejam apresentados os 12 últimos meses, tá? Gasto de pessoal. Os últimos 12 meses, o que vem? De maio de 2022
a abril de 2023, os últimos 12 meses. Nós tivemos gasto de pessoal 123.514.000 reais. Receita corrente líquida nesses últimos 12 meses também 229.696.000 reais. Isso tudo consolidado, está dando 54,49%. Consolidado. Vocês viram que a consolidação limitou em 60%, né? Então, se fosse final de exercício, não teria ocorrido uma improbidade, sim uma probidade administrativa. Porque ele não ultrapassou os 60%, está fixado por lei, porque esses valores estão consolidados, tá? Este aqui é de janeiro a abril, também não comprometeu em nada, tá? 55,17, mas está no limite. Eu só digo o seguinte, todo cuidado é pouco, para não ultrapasse o limite, né, que é 60%. Vamos para o segundo item, que é educação. O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que o prefeito municipal, Lúcio do Rosário, que é o governante municipal, ele tem que aplicar no mínimo de 25% de todos os impostos e transferências condicionais. No mínimo de 25%. São todos aqueles recursos que estão contidos naqueles 3 artigos que eu falei. No artigo 156, 158 e 159, que são os impostos de competência, caso não, só reforçando, caso o fato este não ocorra, caracteriza a renúncia de receita, isso é crime, está propício a ser notificado pelo Ministério Público para que se justifique, porque não está cobrando, porque que houve renúncia de receita, se essa receita não vai somar em nada em termos das ações do município, em termos de obras ou qualquer outra coisa que possa fazer com esse recurso, então ele tem que fazer sua defesa. Então, o mínimo de 25%. Só vão memorizando aí, ó, foi 54 pessoal da SL, receita corrente líquida, recursos de receita e capital, que normalmente é proveniente de emenda e convênio, não incide para cálculo. Essa mesma SL também o Poder Legislativo utiliza, da mesma forma, só que o dele é 6%, do Executivo 54%, e agora o governo estabelece que dentro do recursos próprios, que é hoje em dia, este ano é a fonte 500, o mínimo de 25%, tá? O FNDE, juntamente com o Ministério da Educação, limitou, dizendo que determinados gastos incidem para fim de cálculo dos limites condicionais, não alterou nada, os senhores já são doutores e conhecedores desses itens romanos, tá? Até esse item 8 em romano, todo e qualquer gasto realizado com fonte 500, que é o recurso próprio ordinário, incide para cálculo do mínimo de 25% em cumprimento do artigo 212. Bem como também ele não proibiu que o gestor realize gasto nesses itens romanos. Ele só disse que não incide para cálculo. Gasto com recursos próprios, tá? Os senhores também são conhecedores, não alterou nada. Só chama atenção para fim de exemplo, esse item aqui, que é o item, esse 6 aqui, ó, em romano. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função em atividade. São aqueles pessoal que estão disposicionados. Saiu da educação, foi lá para a ação social, ou para a saúde, ou está disponibilizado em algum outro órgão, que não seja da educação, recebe regularmente que trabalhou. Mas esse pagamento não incide para cálculo, porque está disposicionado, está com desvio de função. Tá? Daqueles totais de impostos e transferências condicionais, nós temos aqui, para fim de base de cálculo do limite condicional de 25% em cumprimento do artigo 212, R$ 26.396.000 reais. Isso é aquilo que está contido no artigo 156, 158, 159, tá? 26.396. O total da despesa com educação deu 37.511. Tivemos do Fundeb 31.301. Subtraindo do recurso próprio ficou
6.210.000, que dividido pelo 26 vai alcançar 23,52%. Ter verificado que a lei estabeleceu 25%, mas como eu disse, só vai caracterizar no fechamento do exercício financeiro do balanço geral. Neste primeiro momento, quantos por cento faltou para 25%? 23,52%. 1,48%, né? E este é o primeiro quadrimestre, ainda falta o período de maio a agosto e de setembro a dezembro. É quando vai caracterizar se houve uma improbidade ou não, no final do exercício financeiro, ou seja, no terceiro quadrimestre. Existe a obrigatoriedade de fazer os quadrimestres, sim, que tem prazo estabelecido por lei, é por isso que nós estamos hoje aqui. Mas o que vai caracterizar se houve uma improbidade ou não é no terceiro quadrimestre, quando da consolidação global das contas do município. Então, até esse primeiro momento, aplicou 23,52, ficou faltando para esses dois quadrimestres seguintes 1,48%. Vamos agora para o Fundeb, que é o terceiro item. Vocês são conhecedores que a lei criou de uma forma definitiva a 14.113, tá? De 25 de dezembro de 2020, de uma forma agora permanente, o Fundeb. Que anteriormente essa lei, a lei anterior, ela foi fixada com vigência para 14 anos. A lei anterior, que era o Fundeb. Ela foi a vigência dele até 31 de dezembro de 2020. E essa nova lei aqui deu continuidade agora de uma forma permanente. Tá? Está contido no artigo 212A da Constituição Federal. Onde no seu artigo 26 ele diz o seguinte, ó. Proporção não inferior a 70% dos recursos anuais e totais dos fundos. Vocês estão vendo o termo aí, anuais. É por isso que eu falei anteriormente que a improbidade, o descumprimento de que não cumpriu os limites condicionais só no terceiro quadrimestre, porque a própria lei diz anuais. Se eu não alcancei os 70, alcancei 60, por exemplo, não cometi uma improbidade. Improbidade é só anual, final do exercício financeiro. Tá? Então, não inferior a 70%. Eu já falei para vocês que a regra matemática não se associa muito, porque o recurso do VAT, ele já tem uma destinação específica praticamente do ensino infantil, creche pré-escolar, 50% e mais 15% para investimento. Então, tirasse, subtraísse esses dois percentuais e somasse com os demais, tudo bem. Aí teria perfeito o cálculo. Então, essa parte da legislação aqui permanece a mesma da anterior, foi só aproveitado, incrementado alguns itens. Aqui, tanto é que o alcance do fundo, ele é muito claro, na mesma lei, que na lei anterior também era do mesmo jeito, educação infantil, creche pré-escolar, ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos que eu veja. Só chama a atenção o seguinte, que tem fatos ocorrendo, algumas ações por governantes municipais, que não é o caso daqui de Manicoré. Mas só para alertar, é de que recursos do Fundeb é o que está no catecismo, ou seja, na lei, na 14.113. Você não pode fugir dela. O alcance dela é ensino infantil, creche pré-escolar, fundamental, médio, educação jovem. Você não pode pegar recurso do Fundeb e pagar bolsa de estudo para pessoas carentes, tem que ser com recursos próprios. Você não pode pegar recurso do Fundeb para pagar merenda escolar, porque tem um PENAI. Tá? Você não pode pegar recurso do Fundeb e pagar despesas anterior. Então, tem vários gastos que normalmente ocorre, habitual, que não pode ser com recurso do Fundeb. Firmar convênio com uma instituição, universidade particular, uma ajuda de custo com recurso do Fundeb, só se tiver dotação financeira e orçamentária dentro de recursos próprios. Do Fundeb é o que a lei reza e tem que ser conforme a legislação vigente do Fundeb. Que esses recursos, ele é tido a nível nacional como recurso mais problemático. Dada essa questão, principalmente anteriormente, quando da necessidade de pagar bônus, que era um TRTT geral a nível nacional. Tá?
E tanto é que esta lei já sofreu alteração mediante a outra lei, a 14.276. Então, aonde que o pagamento do abono não era legal. Foi a forma que foi encontrada para pagar, para tirar da improbidade da administrativa. Então, foi esse mecanismo para pagar abono. E é uma coisa que não é bem para nenhum servidor público, porque ele não incide para fim do amanhã, para fim de aposentadoria. E só serve para festa natalina, carnavalesca, de final de ano, essas coisas daí. É um quebra-galho. Mas é que ele não serve para o amanhã. É por isso que quando eu for mostrar para vocês a 14.276, o artigo lá, o parágrafo 2º, ele é muito mais inciso, quando ele diz que pode fazer isso e aquilo que seria mais saudável, quando dá reivindicação por parte de algum benefício a nível de salário. Tá? A distribuição do recurso, eu sempre gosto de falar isso, que o secretário de Educação já é doutor nisso e sabedor, da obrigatoriedade de manter o censo escolar sempre atualizado. Porque em cima do censo escolar atualizado é que o governo federal repassa os recursos do Fundeb e do FNDE, para a questão de merenda escolar, transporte escolar e salário de educação e tudo mais. Então, é do último censo escolar. Não é usar de má fé, eu uso, porque isso tem prazo para você manter atualizado o censo escolar. Mas se houve uma defasagem, vamos supor, uma diminuição em termos de 100 ou 200 alunos, esquece o prazo. Agora, quando teve um aumento de aluno, de 500 a 1.000 alunos, que vai dar um aumento, cumpra o prazo legalmente. Da feita que os recursos já são poucos, senão vai haver uma perda pouca, mas vai ter. Mesmo se hoje tem, por exemplo, 2.000 alunos, aí fizeram o último censo e passou para 1.900. Perca o prazo, deixa do jeito que está os 2.000 lá, não atualiza para 1.900. Se tiver 2.100, aí atualiza para 2.100. Da feita que esses recursos sempre faz falta no município, aplique dentro da educação, tá? Olha aqui aquela parte que falei, senhores. 70% de profissionais da educação, agora também para o pessoal da secretaria, dos 70%. 15% do complemento do VAT para fim de investimento na rede escolar. 50% do complemento do VAT para educação infantil. Isso aí é obrigatório de lei, esse complemento percentual. Se eu vou do VAT tirar esses percentuais, por que isso vai incidir para cálculo de 70%? Não está muito saudável essa base de cálculo, feita pelos representantes lá em Brasília, né? Mas tudo bem. Eu já andei contestando com alguns amigos, do pessoal que eu converso aí a nível de deputado federal, e eles ficaram de rever, mas até agora não tive retorno nenhum. Expliquei, mostrei todo no demonstrativo, até eles concordaram, mas que o rever, até agora não chegou nada. Olha aqui o total aqui dos ingressos. 32.854.000 reais. Só que desses 32.854, vocês viram que o governo federal adotou aquelas medidas para compor o Fundo Nacional do Fundeb, que vem em forma de complementação. Aqueles 4.602.000 reais, se não me engano. Aqueles 6,22%. Isso, na realidade, o governo federal repassou 28.200.000 reais, não 32, se ele não tivesse que reduzir daquelas 6 transferências que eu falei aos senhores. Tá? 20% para compor o Fundo Nacional do Fundeb, que é feito o rateio conforme o número de aluno também. Vem em forma de complementação. Tá? Então, senhores, essa parte principal, os senhores já são doutores, já informei os senhores. Nós temos aqui a questão dos gastos, os senhores já viram em telas anteriores, 31.301. Hoje, até abril, o primeiro quadrimestre, 1º de janeiro a 30 de abril, houve um gasto de 16.825.000 reais, totalizando 51,63% dos 70%. Está faltando
18,37% para fechar os 70%, né? É como eu disse, senhores, isso não caracteriza momentaneamente de uma improbidade, só quando da apresentação do terceiro quadrimestre ou do fechamento do balanço geral consolidado no final do exercício financeiro, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Dos 50% foi aplicado 36,24%. Está faltando quantos por cento? 13,76%, né? Fechar os 50%. É obrigado de lei. Os 15% nesse primeiro quadrimestre, 4,71%. Faltando 10,29% nesses 2 quadrimestres futuros. Muitas das vezes esses percentuais ocorrem porque o ano letivo começa em março. E com a questão dos temporários, não sei aqui na questão de Manicoré, normalmente a maioria dos municípios, quase na totalidade do Amazonas, paga os contratos temporários, são 10 meses. Então começa de março a dezembro, normalmente. Então recebe 10, 12 avos de décimo, férias, essas coisas todas. Tá? Então, dado essa questão, muitas vezes o percentual está no que está hoje aqui nesse primeiro quadrimestre. Hoje, com o verão aqui no segundo quadrimestre, que vai de maio até agosto, os limites vão estar bem mais próximos dos limites constitucionais estabelecidos por lei. Tá? Essa é a lei que eu falei, senhores, olha, a 14276 de 27 de dezembro de 2021, que alterou a 14113 de 25 de dezembro de 2020. Aqui no parágrafo 2º, os recursos oriundos do Fundeb para atingir o mínimo 70% do recurso anuais totais do fundo, destinado ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial. Então, em vez de estar a busca de um abono natalino carnavalesco, é preferível este parágrafo 2º da 14276, porque se cumpre o que está neste artigo, o benefício no amanhã é maior. Questão de aposentadoria, porque o abono não incide para fim de cálculo de aposentadoria. E usando o parágrafo 2º, não. Você vai incluir na aposentadoria, porque houve um ajuste salarial, houve um aumento. Se for necessário, no final do ano, 5%, vamos supor como exemplo, não alcançou o limite, em vez de a busca de abono, cria uma comissão, aplica esse parágrafo 2º, faz a correção dentro do limite de 5% e acabou. Essa é melhor do que estar pagando abono. Esse negócio de abono aí não existe. Isso foi só uma forma, como eu falei, senhores, para sair de uma improbidade administrativa. Criaram esses artifícios. Mas não tinha nem a lei, não facultava essa prática, não era legal. Agora que normalizou, autorizou, legalizou a prática nessa 14276, de 27 de dezembro de 2021, tá? Isso aqui os senhores são doutores, né? Isso aí é temporários. Vamos para o 4º item, que é saúde. Esse é o último item dessa audiência pública, que é o 4º item, que o governo federal, na lei complementar, que é a lei federal, a 141 de 13 de janeiro de 2012, que no seu artigo 7º estabelece que os municípios do Distrito Federal aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo de 15%. Aqui na saúde eu fiz citação dos artigos que eu não fiz lá na educação, só para a questão dos senhores lembrar, né, que os senhores já são conhecedores desses artigos todinhos aqui, né? Então, os impostos 156, do Estado para o município 158 e o do governo federal 159, tá? Que trata-se de transferências constitucionais obrigatórias. Isso tudo caracterizado como recursos próprios, que hoje foi de recursos 500. Na educação, determinou que determinados gastos incidiam para cálculo. Na saúde também, o SUS
o Ministério da Saúde também limitou os gastos. Determinados gastos com recursos próprios, determinados gastos incidem para cálculo dos limites condicionais. E outros não. E esses itens todos em romano aqui incidem para cálculo, esses gastos, até o item 10, 12 em romano. Isso aí os senhores já são conhecedores, que isso não sofreu alteração, já está há bastante tempo esse mesmo item aqui, tá? E esses outros aqui não incidem para cálculo, esse item romano. Como teve lá a educação, que eu chamei a atenção, o pessoal disposicionado, aqui da saúde no item 2, o pessoal também disposicionado, está com desvio da função, saiu da área de saúde e foi para outra área, ele recebe regularmente, mas gasto esse não incide para cálculo dos 15%, conforme a lei complementar 141, tá? Limite mínimo. Então, ele não incide para cálculo. Bem como vocês verificaram lá que quando eu fui ver o cálculo da educação, a questão do Fundeb não incide para cálculo. Aqui, na saúde também, todos os recursos do programa de saúde não incidem para cálculo. Ou seja, foi muito claro quando eu disse imposto e transferência, ou seja, recursos próprios. Então, recursos de programa já tem uma destinação específica e direta. Com o que tem que ser gasto e de que forma tem que ser gasto. Então, ele não incide para fim de cálculo, conforme o artigo 156, 58, 59, né? Então, esse item romano, olha, esse 10 aqui, o item 10 em romano, trata justamente do Fundo Municipal de Saúde. Todo e qualquer recurso dos ingressos e dos gastos realizados não incide para cálculo. Ações e serviços públicos de saúde, custeado com recurso distinto especificado naqueles 3 artigos, na base de cálculo definido nesta lei complementar 141, ou vinculado a fundo específico distinto daquele da saúde. Ou seja, todos os recursos do Fundo Municipal que vem do governo estadual e governo federal, ingressos alinhados aos gastos, não incidem para fim de cálculo. Os senhores viram que eu expliquei aos senhores que lá quando fui calcular os 25% do que está contido no artigo 156, 158, 159, 26.397. O da saúde é a mesma coisa, o mesmo artigo da lei, impostos, transferências condicionais, o mesmo valor, 26.397. Os senhores verificam que no segundo quadrimestre vai haver uma diferença da saúde para a educação na base de cálculo, porque o governo federal repassa um valor no mês de julho e dezembro e ele não incide para cálculo para a saúde, só incide para cálculo da educação, tá? Mas nesse primeiro quadrimestre, que é até abril, o outro recurso só vai vir em julho, então está no segundo quadrimestre, que vai apresentar a diferença. Nesse primeiro momento não tem. Desse total, outras receitas correntes para financiamento de saúde, de rendimento, 647. Tivemos transferências do governo federal, 6.829.000 reais, e recursos ordinários, 5.325.000 reais. Foi gasto, do total da saúde, 16.851.000 reais. Do fundo municipal foi gastos, ou seja, despesas liquidadas. Isso é liquidadas. 11.640 do fundo e dos impostos 5.210, que dividido pelo 26 você vai encontrar 19,74%. Foi quanto aplicado na saúde de recursos próprios, ou ordinário, ou fonte 500, o que está no contido no artigo 156, 158, 59, tá? Aplicou 19,74. Como exemplo, se hoje fosse final do exercício, terceiro quadrimestre, teria ocorrido uma probidade e não uma improbidade. Mas mesmo se tivesse 14,74, não caracterizava porque é anual, não é quadrimestral. É só no terceiro quadrimestre. Para finalizar esse demonstrativo nominal aqui, ó, resultado primário e resultado nominal. Valores esses serão alcançados, está contido na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO. Na LDO,
quando é elaborada e vem para a Casa Legislativa, tem um valor fixado em termos das ações que o gestor governante municipal, o prefeito Lúcio do Rosário, vai atingir, tá? Em termos de metas primárias e nominais. Resultado primário e resultado nominal. Nesse primeiro quadrimestre não dá para averiguar. Mas nós temos aqui, só para dizer aos senhores, o resultado primário é a diferença entre os ingressos e os gastos realizados. Só para os senhores terem, os senhores já são conhecedores disso, mas só para lembrar. Então, quando dos ingressos, menos os gastos realizados, é o total do resultado primário. O resultado nominal é quanto à amortização do que foi proposto da dívida do município, tá? Do resto a pagar e dívidas em geral, confissões de débito, que nesse primeiro momento não atingiu ainda o que foi estabelecido dentro da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso só vai ser demonstrado no terceiro quadrimestre, se alcançou ou não o que foi estabelecido na LDO. E a nossa nobre, agora vou passar rapidamente aqui a Secretaria Municipal de Saúde, a nossa secretária Adriana Moreira, do primeiro quadrimestre do Fundo Municipal de Saúde de Manicoré, tá? Em termos de valores exatos. Receitas correntes, nós tivemos receita de capital até esse primeiro quadrimestre. Nós temos receitas correntes de R$7.297.000. Em termos de recursos da União e mais a parte de rendimento de aplicação financeira. Eu não somei a parte daqui da parte que compõe a gasto de pessoal 8.088 e nem a parte de outras despesas correntes 5.063, porque esse é o primeiro quadrimestre, tá? Ele só vai demonstrar, como falei aos senhores, essa composição, porque o governo do Estado, vocês viram que o artigo estabelece o mínimo de 15% de recursos próprios. O município de Manicoré é um dos poucos que transfere parte desse recurso para o fundo municipal. Recursos próprios, para ser gasto lá pelo fundo. A maioria não repassa o recurso, é gasto pelo gestor público dentro da Secretaria Municipal de Saúde. O correto por lei é o que Manicoré faz, executa. É o que está na lei. Em termos de cumprimento do limite de recursos próprios, repassar o que é devido para o fundo municipal. É o que é feito aqui, em Manicoré. São poucos municípios no estado do Amazonas que fazem essa prática, que não é legal. A prática legal é essa que é feita aqui em Manicoré. Aí nós temos aqui, saldo do exercício anterior, R$16.157.000. De recurso nessa tabela aqui, ó, 5.325, transferido do gestor da parte do recursos de transferências própria, do recurso fundo 500, recurso 500, de impostos transferentes funcionais 5.325, 12 da União, mais rendimento de obrigação financeira e saldo do exercício anterior. Desse total foi empenhado, até abril, R$19.789.000. Foi liquidado desse valor R$16.332.000. Desse valor liquidado, onde compromete o ativo do município quando da consolidação, foi pago R$16.331.009. Então, quase os 100% das despesas liquidadas foram pagas. Manteve o equilíbrio nas contas do fundo, não comprometeu até o momento o ativo em nada, tá? Porque o que ela liquidou a secretária, ela pagou praticamente 100%. Se fosse final do exercício financeiro, nós teríamos aqui em torno de R$1.020 de réis a pagar processado. R$1.020 só de réis a pagar processado. O que ela liquidou nesse primeiro quadrimestre, praticamente os 100% pagou. E não comprometeu por nenhum momento. Não manteve equilíbrio dentro do fundo, não gastou mais do que tinha disponibilidade financeira, não comprometeu o ativo quando da consolidação. E isso é muito relevante. Eu também parabenizo não só os fundos municipais, como também a parte do Poder Legislativo também, quando a consolidação
não comprometeu em nada. Aqui este quadro demonstra a parte de subfunções, os gastos por subfunções, tá? Nós temos aqui 302 subfunção, assistência hospitalar e ambulatorial. Nós temos 301, atenção básica primeira. Recursos próprios, ordinário, 2.599.198. Recursos vinculados, 10.828.000 reais. Totalizando 13.427. Isso são despesas realizadas. Vocês viram na tabela, no valor anterior, despesas realizadas, aquelas empenhadas. É realizada. Que daquela eu mostrei aos senhores, empenhou, liquidou 16 e pouco e pagou 16.300 e pouco. Ficou R$1.009 de resto a pagar processado, né? Então, nós temos a atenção básica 67,85%. Tá? Nós temos na subfunção 302, assistência hospitalar e ambulatorial, recurso ordinário R$3.682.000 reais, recurso vinculado R$2.317.000, totalizando R$6.169.000 reais, total de 30,32%. Nós temos na subfunção 303, suporte profilático e terapêutico, recurso ordinário 29.545, um percentual de 0,15%. Nós temos 305, vigilância, 2.985.12, recurso ordinário, percentual de 0,01. Recurso ordinário, R$6.548.000 reais. Recurso vinculado, R$13.241.000 reais, totalizando despesa realizada, empenhada, R$19.789.000, vocês viram lá em telas anteriores. Vou até ver aqui, ó. 17.789. Cadê aqui? Bora ver aqui, rapaz. Tá aqui, ó. Despesas empenhadas, 17.789, o mesmo valor que está na tela anterior, que são as despesas realizadas, empenhada é a mesma realizada. Somando os percentuais, fecha em 100%. Tá? Esta aqui, eu botei, se eu fosse apresentar de uma forma isolada, mas os senhores já são conhecedores, aplicou 19,74% dos recursos próprios, né? O fundo, num todo, 11.604.000, liquidada isto, não é realizada, tá? Vou mostrar aqui uma coisa, senhores. Aqui, deste total do fundo, os ingressos estão inferiores aos gastos realizados. Só para esclarecer os senhores. É por causa de um saldo remanescente que veio do exercício anterior, 2022 para 2023. A mesma coisa aconteceu no Executivo. Então, teve disponibilidade financeira. Você diz, mas o ingresso não foi 16 milhões. Mas teve o saldo que veio do exercício anterior, que é gasto no exercício seguinte. Então, por isso que houve um pagamento de 16.331.000 reais. Tá? E eu dou por encerrada essa audiência pública da Prefeitura Municipal, do Poder Executivo e do Fundo Municipal de Saúde. E do que eu tinha que colocar, demonstrar aos senhores, em termos de todos os ingressos e gastos realizados, em todas as atividades, e a parte de investimento, gasto com a parte de manutenção, pessoal em cargos sociais, os senhores já são doutores e conhecedores. E o que foi gasto hoje? Eu só vou ler essa parte aqui, que eu acho isso fundamental, o grande jurista, tributarista, Gilmar Viana, que é de suma importância, em cumprimento da lei da transparência. Negar o dever de transparência é escancarar as portas para a prática da mais gravosa conduta de corrupção. Na administração pública, o que não pode ser visto, via de regra, não pode ser praticado. Tá? Só para a questão de refletir. Saquei uma mensagem, eu só ponho negrito aqui, ó, o porquê da necessidade de os senhores se interessar nessa audiência pública, sempre acompanhar, os senhores saber quanto é que foi os ingressos e os gastos, para que fatos como este, ó, não deixando que crie falsa expectativa,
no sentido de que tudo é possível e que tudo é muito simples e fácil. Os senhores sabem que não é fácil. O senhor vira aquele montante de dinheiro que entrou, 69 milhões. Se vocês forem analisar, o governante municipal, essa nova, só tirando um pouquinho essa colocação que eu vou fazer muito rápida, essa reforma do governo federal está tirando os direitos do governo do estado e dos prefeitos municipais. Isso aqui já está tolhido. De 69, vocês viram que 30 e poucos milhões só do Fundeb. O governo já diz de que forma tem gasto, com que tem que ser gasto. Limita os percentuais de gasto. Ele não tem livre ação. Com que tem que ser gasto o recurso? Já é determinado pelo governo federal. Dos fundos, a mesma coisa. Fundo de saúde, fundo de ação social, tudo já tem uma destinação direta. Se você for somar tudo isso, subtrair, não sobra quase nada para o gestor simplesmente ter liberdade plena. Se desse recurso todo aí, se sobrar de 20 a 25 milhões, é o máximo que sobra para ele ter liberdade plena de tentar realizar as ações que ele achou prioritárias para o bem-estar da população e o crescimento do município. Porque o restante dos programas já tem destinação específica e direta, que nem recurso de convênio. Ele não pode estar manuseando, fazendo que vai fazer aquilo e aquilo com o programa, já vem com destinação específica e direta das ações. Então está tirando os poderes dos gestores. Daqui a pouco essa reforma vai fundir o ISS daqui do município com o ICMS do Estado. Não sabe de que forma esse recurso vai se voltar para o governo do Estado e para o município. Vão montar um conselho. Daqui a pouco o governo federal fica com todo o recurso e os 100% vai repassar para o município, limitando de que forma você gasta. Para que vai ter um gerente financeiro no município, se o governo já estabelece tudo? Põe só um administrador, que ele não tem liberdade. Se ele tem, quem é o prefeito é a pessoa no município que melhor sabe, juntamente com os vereadores e os secretários, o que é de melhor para o município em termos de progresso e bem-estar da população. E ele, tirando essas ações deles, ele vai fazer o quê? Tem muitas outras ações que estão inseridas dentro do PPA, LDO e LOA, que muitas vezes está dependendo de recursos de convênio. Aí ele faz maior esforço, hoje vocês viram lá, tem em torno de 600 mil de recursos só de receita e capital. Aplicou 20 nesse primeiro quadrimestre de recursos próprios, sacrificando a administração em parte. Isso é um gerenciamento, é uma dor de cabeça danada que a pessoa tem que fazer, um equilíbrio nas contas violenta. Porque os recursos são minguados. O governo federal e estadual já diz, é assim, 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 assado. Você só pode aqui. Aí ele fica meio limitado às ações. É por isso que eu digo aqui, não é simples e fácil, é difícil administrar o município. Qualquer um deles, tudo é uma coisa só. Tá? Então, eu abro a palavra a quem interessar possa queira fazer alguma pergunta do que foi exposto aqui ou do que tiver ao meu alcance, será um maior prazer em responder a todos aí. Eu me coloco à disposição de todos, secretários, funcionários, contribuintes, vereadores, a quem interessar possa, a todos, nobres e ilustres vereadores, secretários, funcionários. Mas não esquecendo o que eu falei anteriormente, eu sempre gosto de parabenizar todos, funcionários no todo, do Poder Executivo, Legislativo, dos fundos, dado o fato que, para o bom resultado, quando da consolidação, os senhores todos estão de parabéns, que isso depende dos senhores, funcionários, secretários, subsecretários, Câmara Municipal, tudo estão de parabéns nesse primeiro momento. Porque manteve equilíbrio nas contas públicas, gastos não comprometeu, o ativo do município, vocês já são sabedores, que o ativo é saúde boa do município, passivo é má saúde do município. Tá? Só quero que vocês sempre lembrem disto. Ativo tudo que é de bom do município, passivo é o que não presta. São compromissos, são dívidas. Então o ativo não, são os bens patrimoniais, tá? São imobilizados em geral, são disponibilidade de caixa e banco. Então é saúde boa, tá? Então, palavra aberta, quem interessar possa, eu estou aqui à disposição de todos.
Oi. Fazer aqui um questionamento sobre o salário que o Bandeira falou, né, que o abono é um péssimo negócio para o funcionário, mas é um bom negócio para o administrador e para o dirigente, para o ordenador de despesa. Por quê? Nós não podemos ajustar um salário por uma sobra de um ano, porque a gente não sabe o que vem no outro ano. E outra coisa, vem um recurso do Fundeb, 70% para pagar com o pessoal. Eu acho que a educação, doutor Bandeira, ela deveria ter um limite próprio para pagamento de professor. Se vem 100 milhões, tem que gastar 70 com a folha de pagamento. Isso aí, no geral, ele altera toda a despesa de pagamento, da folha de pagamento de um município. Então, os planos de cargo e salário, principalmente da educação, ela tem que ter muito cuidado para não deixar se levar pelo volume de dinheiro que entra, porque senão inviabiliza o município em todos os sentidos. Por isso, o abono, eu acho que é uma válvula de escape para os ordenadores de despesa, principalmente do Fundeb. Meu nome, Luiz Secretário, é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Esse recurso do Fundeb, já vem uma destinação específica e direta de gasto. Como o senhor é conhecedor. O senhor sabe o que está acontecendo em diversos municípios do estado do Amazonas? Se eu tenho necessidade de 300 professores para o bom funcionamento das escolas num todo, 100%, e atender toda a necessidade reais, por que eu ponho 350 ou 400? Deixa eu explicar aí. Está acontecendo isso em diversos municípios, mas em contrapartida, ele alcança agora que pode pagar os funcionários das secretarias das escolas com os 70%, incide para cálculo. O que acontece não é você... Primeiro, a lei, ela não obriga o gestor. Antes era 5% dos ingressos, você poderia ficar com disponibilidade para o exercício seguinte. Hoje, o governo federal já limitou para 10%, aumentou 10%. Não é que você tenha disponibilidade financeira ou orçamentária se você cumprir os limites condicionais, que muitas das vezes, falando em limites condicionais, que eu abri a palavra inicialmente, o que acontece? Eu coloco acima do número de funcionários das necessidades reais. Alcanço meus 70%, mas em contrapartida eu não cumpro o piso nacional, porque tenho pessoas em excesso aqui. Se eu me limitar só ao necessário, eu estou correndo sérios, como é que se diz, de positividade de alcançar o limite de 70%, legal num todo, pagando piso e tudo mais. Agora eu alcanço o piso dos 70%, o limite condicional, e não pago o piso, eu alcanço outro, está cometendo uma irregularidade federal do limite do piso nacional. Isso está acontecendo no nível nacional. Agora, se alcançou o limite, eu não tenho que pegar o saldo financeiro e distribuir para ninguém. O que eu coloquei, que eu sempre coloco por aí, é de que o parágrafo 2º da 14276, ela veio legalizar um possível pagamento de abono. Não é que está proibido em pagar abono. É legal essa prática, mais ainda agora, depois saiu a 14276. Só eu faço menção de que, quando se trata de abono, você queima na festividade, final de ano, paga o primeiro ano, paga o segundo, depois você não paga, vem em cima do gestor. Então, essa prática, ela não é saudável, que eu falo aos professores, quando briga por um abono que no amanhã não vai somar para fim do benefício social de uma aposentadoria. E você usando o artigo parágrafo 2º da 14276, criando a comissão, mesmo que alcance 65, faltando 5%, cria a comissão, faz um ajuste salarial, coisa e tal, e alcança o limite de boa, e no amanhã os professores serão beneficiados socialmente. O salário vai ser o que está estimado lá, não questão do abono. O abono é saudável, sim. Todo mundo gostaria de receber abono, se fosse de uma forma permanente, mas o que ele é questões eventuais. É um quebra-galho para sair de uma improbidade administrativa, que adotaram essa sistemática, que não era nem legalizada.
Agora não, agora está atual. Mas é isso, doutor. Eu entendi sua colocação, a sua preocupação nesse sentido. De questão dos profissionais, do limite e dos gastos de pagamento de abono. Ele é saudável em parte, mas eu acho, no meu ponto de vista técnico, que a questão do parágrafo 2º da 14276 seria mais viável cumprir o piso ou fazer um ajuste salarial, que é outra coisa, porque o piso é mínimo. Você não tem negócio que quiser pagar acima, não tem problema nenhum. E se cumprir o limite 70%, tem orçamento e tem financeiro. Se o prefeito também quiser agraciar, que dado o bom desempenho dos profissionais, dá um abono, pode. Pode. Essa prática não é criminosa, é legal. Tudo vai do governante municipal, do prefeito Lúcio, do Rosário. Mas não é, essa prática é legal, não é imoral, não é criminosa, não é incondicional, nem nada. Pagamento do abono, tá? Quiser pagar, pague. E agora está oficializado na 14276. Mas mande aí, meu chefe. Não, o que eu estou falando, deixa eu dizer para o senhor, é que todos os 70% do Fundeb, que é pagar profissional, ele incide lá no final, no percentual dos 54%. Então, o que eu estou dizendo? Nós temos uma receita de Fundeb esse ano para pagar professores de mais de 60 milhões. Esses 60 milhões ele vai ser somado tudo, e aí ele vai prejudicar lá no final, se você aumenta o piso para pagamento de salário, porque o pagamento de salário do professor é 70% de tudo que vem do Fundeb. Isso aí junta num total da folha de pagamento da prefeitura, é isso que eu estou dizendo. É por isso que o abono, ele serve de escape. Por quê? Se eu for pagar um salário, todos os 70%, vai sobrar pouca coisa para as outras secretarias pagar de folha de pagamento. Porque os 70% do Fundeb, que é obrigado por lei, ele incide no geral do pagamento da prefeitura. Doutor, preste atenção que eu vou lhe explicar. Isso é preocupante. Para quem não vê o mecanismo, como é que funciona, eu vou lhe dizer o seguinte. O governo federal, quando limitou o pagamento dos agentes de saúde, do endemia, sei lá o quê, 2 salários mínimos, que era 1.550, passou para agora é 13,20 o mínimo, passou para 2.640, e agora, o quê? Não, agora é 13,20 salário mínimo, é 2 mínimo. Sim, é 2 mínimo. E o mínimo não é 12,12 mais não, agora é 13,20 desde maio, 1º de maio. Por isso que eu estou falando 2.640. Ah, tá falando do líquido, mas o bruto. Agora saiu dos enfermeiros. 4.650, no mínimo 44 horas semanais. Aí vou falar isso que você colocou aí. Quando o governo federal repassa esse recurso do Fundeb, você fica preocupado que ele passa o piso. Mas em contrapartida da criação do fundo nessa nova lei, tem uma estimativa de aumento de ingresso, que já compensa o valor da correção do piso nacional, que não vai refletir lá nos 54%, dado o fato que, aumentando o recurso do Fundeb, ele está somando na SL. Perfeitamente. Mas eu não vejo essa preocupação de acarretar danos lá no 54%, se pagar o piso, se aumentar, dar aumento para professores. Porque se tiver recurso orçamentário e financeiro e tiver que cumprir o piso, façam isto. Mas o que não acontece... é que ele vai afetar lá, porque o aumento vem todo ano, aumenta o Fundeb, o recurso, que é para justamente cumprir o piso fixado pelo governo federal. O Fundeb tem uma estimativa, doutor, de hoje com nós 97 milhões. Só que essa estimativa é do Fundeb. Só que o Fundeb, sim, ele tem acréscimo todo ano, principalmente pelo centro escolar, que o senhor mandou alguma coisa que ele não descuida. Entretanto, nós temos hoje no estado do Amazonas, hoje eu vi o prefeito chorando, o Fundeb dele está garantido, mas o recurso dele, geral do município para o Fundeb, ele vai cair. E caindo esse aí, sobe o índice de pagamento e influencia. Eu tenho medo não é por causa do Fundeb, eu tenho medo por causa da administração pública no termo de geral, mas tudo bem. Se fato este ocorrer realmente, o senhor está certíssimo. Se tem uma diminuição dos ingressos, ele vai quebrar a SL, diminui,
e permanece com o mesmo salário, Lá para a cabeça do prefeito. se diminui e permanece com o mesmo salário as folhas, a tendência é 54 ir para 57, 58. É esse que é o meu medo. Não, concordo plenamente. É isso, por isso que eu fiz citação do artigo 23 da 101/2000, de criar uma comissão que já está no limite prudencial de alerta, limite de alerta só. O nosso Fundeb está maravilhoso, só que do jeito que está caindo os impostos, a arrecadação do município de outras fontes vai aumentar os 70% e vai levar lá para os 60% do geral. Pela análise que eu fiz, dessa parte de execução até o mês 6, até junho, o gás de pessoal, está mantendo o equilíbrio, não está dando nem 54. O prefeito está mantendo o equilíbrio, se não colocar mais ninguém nem nada, ele está dando 53 e pouco, 53%. Por mim tá bom de colocar já. Está beirando, está próximo, é por isso que está no limite de alerta. Obrigado, doutor. É isso que eu estou dizendo. Se cair a receita, vai comprometer. Aí é quando o artigo 23 da 101 tem que entrar em ação. O problema é se diminuir os recursos. Principalmente o ICMS, que o governo federal diz que houve uma redução de R$1 bilhão. Houve uma perda, que ele já fez uma contenção de gasto violenta no Estado. O ICMS, já tive analisando nos últimos 6 meses, houve uma queda brutal do ICMS do governo do Estado, porque caiu a receita lá, cai para o município. Todos os municípios. E isso é preocupante, porque a folha permanece a mesma, todos os gastos, vai ter que deixar de fazer investimento, porque não vai sobrar mais nada para investimento. Né? Então, e quem é que sofre as primeiras penas da lei? São o pessoal que não são efetivos. Tá? São os outros. Aí, normalmente, com todo respeito a quem interessar possa, eu não sou baú, vou falar mesmo, aonde tem um limite condicionais por lei, que não mexa com esse, saúde e educação principalmente. Os demais que hoje em dia, eu sempre digo, quando o governo federal concedeu a contratação temporária, foi só para uns déficits inicialmente na área de saúde, uns anos atrás. Passou 1, 2, 3 anos aí, educação também entrou. Hoje está em todas as atividades, pessoal temporário. Quem mais sofre com isso, com a instabilidade, são esses profissionais temporários. Não tem garantia, é temporário, a lei já diz temporário, não tem estabilidade nenhuma, não tem ações próprias, porque muitas vezes tem que ser, se ele se sai muito da linha, de certa linha, aí ele pode sofrer uma punição. Eu acredito, inclusive, que até a questão de desempenho das suas atividades profissionais fica um pouco a desejar, porque o que é estatutário, concursado, o efetivo, ele tem uma maior estabilidade, não é plena. Tem pessoas que batem no peito e dizem, não, ninguém pode me dar as contas, sou estatutário. Tudo bem que não dê as contas, porque no governo do Estado, você ganha 3 mil, não quer produzir, você vai ficar em disponibilidade no Banco de Recursos Humanos, ganhando um salário mínimo. É isso que acontece no Estado. Eu aconselho o município a adotar a mesma sistemática. Para o pessoal acabar por aí, o pessoal concursado, efetivo, bate no peito. Não, comigo ninguém pode, sou concursado, ninguém pode dar minhas contas, isso, aquilo. Mas pode sofrer essa pena. Se ganha 2, 3 mil, não quer produzir, fica em disponibilidade na folha. Não vai ser exonerado nem nada, mas ganha um salário mínimo só por mês. Esse é o Estado, processa dessa forma. É isso aí, Bandeira. Tá? Então, a gente... Vou para encerrado. A gente coloca para mais alguém, se quiser fazer uso da palavra, senão a gente se dá por satisfeito, passa a palavra aqui para o nosso vereador Adriano, que fará o encerramento e também deve nomear aí a nossa secretária que fez a ata e nós não nomeamos ela no início, tá? Verdade, nós nomeamos aqui a nossa amiga Daniela, que esteve todo o tempo... Isso, Daiane, né? Teve todo o tempo presente aqui na sessão, né, redigindo a ata. Portanto, ela é a nossa secretária aí, nomeada para fazer esse trabalho.
No demais, eu quero agradecer o senhor Bandeira pela exposição aqui dos dados, muito esclarecedor, né? E representando hoje o Poder Legislativo, eu quero parabenizar os gestores das referidas pastas, que mesmo com essa problemática que nós estamos tendo no Brasil, graças a Deus, e digo assim, graças a Deus, por não ser só o município de Manicoré, né, que estão entrando nesse campo de dificuldade, mas pelas suas explanações, a gente tem a clareza do que mesmo com essas situações adversas que vêm já acontecendo, o município de Manicoré continua, graças a Deus, sólido, né, com as suas finanças, não ultrapassou em nenhum momento, teve um outro que se aproximou, mas tudo certo, em conformidade com a lei. E aqui também queremos parabenizar o prefeito Lúcio Flávio. Comentei aqui com o secretário de Finanças, Kennedy, falei, Kennedy, o nosso prefeito ele faz praticamente milagre. Verdade. Porque com todos esses ajustes, graças a Deus, o município continua construindo, o município continua investindo, tanto na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, é isso que eu tenho falado neste parlamento, da responsabilidade e o município ter um prefeito destemido, mas, porém, responsável com a coisa pública, e isso é ostensivo também a todos os secretários e aos funcionários do município. Então, aqui eu quero agradecer pela presença, para mim foi um prazer presidir essa audiência e obter mais conhecimento para, quando precisar aqui esclarecer algo relacionado às finanças do município, ter convicção naquilo que estamos passando à população. Então, dou por encerrado esta sessão. Muito obrigado a todos. O arquivo vai ficar disponível aí para quem quiser acompanhar, né, e também ter conhecimento das tais informações.